Vou te ensinar uma fórmula de redação que você não precisa nem pensar para escrever. Não ficou legal não. E aí, eu vou te ensinar a escrever sem você precisar pegar a mão na caneta. Ah não, pode ser no computador. A fórmula de redação que faz você escrever sem você saber nada sobre o tema. Acho que também não. Para escrever a redação, você não precisa usar o cabeção, nem precisa pensar direito, porque eu tenho a fórmula perfeita. Ah, não rimou não, ficou legal não. Ah, enfim, foda-se. E aí, beleza? Sou Márcio, que de certa palavra, professor de redação há muitos anos. Eu sou escritor, eu tenho uma relação muito íntima com livros e com escrita. E eu quero falar sobre essa história de fórmula de redação, cara. E para isso eu fiquei muito tempo pensando em como que eu ia abordar esse assunto. Eu já tive vários anos, cara, com dilemas sobre isso. Porque para começar lá no início, eu nem sabia que existia essa história de fórmula de redação, sacou? Tipo, pra mim isso era uma coisa assim, meu Deus, cara, fórmula de redação. O que seria a ideia de fórmula de redação? E por que que isso me espantou, cara? Primeiro, porque quando eu decidi enveredar pela história da redação e não ficar como um professor de português na gramática e tal, eu queria fugir de regra, eu queria fugir de fórmula, eu queria fugir dessas coisas pré-estabelecidas. Óbvio que isso é impossível, porque para escrever você precisa dominar um pouquinho de vírgula, um pouquinho de gramática, ortografia, aquela coisa toda. Mas o que é interessante é o seguinte, cara, eu amo literatura. Pode ver que minha biblioteca aqui é formada por livros de literatura mesmo, assim, tem outros que não são literatura, mas a grande maioria é livro de literatura. Mas a escola fez o quê? Enquadrou a literatura. Cara, isso pra mim é um pecado mortal. Aí eu saí da literatura e fui pra escrita. Aí eu comecei a ensinar as pessoas a escrever, aquela coisa toda. Aí um dia eu descobri que existia uma fórmula de redação. Aí eu falei, caralho, fórmula de redação, velho. O que essas pessoas estão falando, né? Aí eu falei, puta, meu, vamos ver. Aí eu vi a fórmula. Aí tinha uma aluna, eu lembro disso perfeitamente, 2015. Essa menina escrevia sempre os mesmos textos, cara. E ela errava sempre as mesmas coisas. Eu lembro que ela errava umas duas vírgulas, errava algumas crases e ela se contentava com isso. Tudo bem, né? A vida é dela, cada um faz o que quiser. Mas aquilo me intrigava, porque toda sexta-feira ela ia corrigir texto comigo lá no cursinho que eu trabalhava e ela vinha com esse texto pronto. Aí eu falava, puta, olha lá, é necessário considerar que aí tinha aquelas formulinhas pré-estabelecidas e aquilo ia mexendo comigo. Aí eu falei, um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso e os anos se passaram. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou gravar um vídeo sobre isso? Aí eu ficava pensando assim, porra, vou falar, meu, o professor tá te chamando de burro, cara. Se você não é capaz de aprender a escrever uma redação de 30 linhas e precisa de uma fórmula, o professor tá te chamando de burro. Aí eu falei, não posso falar assim porque, porra, pode ofender professor, pode ofender aluno, deixa quieto. Aí eu, passado um tempo, eu pensei assim, cara, eu vou escrever para o aluno. Falei, meu, você não pode se limitar a decorar uma fórmula. Isso aí é realmente uma estupidez, cara. Você vai precisar escrever textos de 30 páginas, 40, 50 páginas daqui a pouco. Porque uma coisa é você aprender a escrever para o Enem e isso passar batido na sua vida, igual biologia, química, que não vão seguir adiante, né? Por mais que você vá para a área da biologia, você vai estudar coisas absurdamente maiores do que biologia de Enem. A mesma coisa para redação. Então, o que é o ideal? O ideal é você aprender a escrever. Mas não precisa ficar assim, eu não quero ser o Machado de Assis, Clarice Lispector. Não, cara. Você precisa assim, aprender a escrever uma frase depois da outra. O que é uma ideia ligada a outra ideia? Isso que é escrever, sacou? É você saber, tipo assim, vou escrever um texto, eu vou fazer isso, falar sobre isso aqui. Por exemplo, vamos falar assim, você vai escrever sobre escravidão contemporânea, certo? Então a primeira coisa que você faz é pensar no assunto. O que é escravidão? Aí você vai relacionar a escravidão dos negros coloniais no Brasil, a escravidão contemporânea. Aí você vai falar, porra, são diferentes, cara. A escravidão aqui dos negros coloniais eram somente negros, né? Era um período forçado, era legal, legal no sentido de lei que favorecia as pessoas e tal.
A escravidão contemporânea já é ilegal, já não é só negro, já tem pessoas brancas, já tem pessoas pardas, já tem pessoas amarelas, já tem bolivianos, colombianos, né, brasileiros, enfim, já não é mais um grupo específico. Então você já sabe disso. Aí você começa a ligar um problema no outro. Isso é saber escrever, sacou? Então assim, você vai escrever igual o Enem caiu aí, estigma das doenças mentais. Cara, você tem que pensar para fazer isso. O que é doença mental? Que tipo de caracterização tem isso? Que tipo de problema tem isso? Como que as pessoas enxergam isso? É assim que você vai começar a escrever. Não é decorando uma fórmula. Cara, eu sempre tive essa ideia, meu. Se você é incapaz de aprender uma fórmula, desculpa. Se você é incapaz de escrever um texto de 30 linhas, o que você vai fazer na faculdade? Sacou? Você está indo para o lugar errado. Me desculpa. Ah, mas eu não tenho base. Cara, aprenda. Você vai escrever uma introdução. Você pode olhar no meu canal do YouTube, tem 1000 exemplos de introdução. Ah, não gosto do seu jeito de dar aula? Cara, tem 1000 canais no YouTube te ensinando a fazer uma introdução. Tem 1000 canais te ensinando a fazer uma argumentação, a fazer uma proposta de intervenção na conclusão, a discutir um assunto, sacou? Você vai falar sobre doenças mentais, você digita no YouTube, doenças mentais, aí você vai ver gente falando, desde o Drauzio Varela, pessoas gabaritadas, até esses meninos que tiraram 900 no Enem e se acham os diqueiros de redação, você vai ter esse tipo de gente que vai te fornecer conteúdo. Aí você aprende, cara, ó, vou colocar uma ideia aqui, essa ideia combina com essa ideia combina com essa. Ah, eu posso falar que o Drauzio Varela falou sobre isso, aí eu vou argumentar dizendo sobre aquilo. E isso faz você crescer, isso faz a sua inteligência desenvolver. É isso que você precisa aprender a desenvolver. Você precisa desenvolver a tua inteligência, porque uma coisa é você pegar esses temas do Enem que são sempre os mesmos, AIDS, notícias falsas, escravidão contemporânea, pedofilia, enfim, né, sustentabilidade, questões de democracia, questões sociais, que é o Enem. Aí você vai discutir coisas na faculdade, você vai falar o quê pro teu professor? Professor, desculpa aí, eu sei só fazer uma fórmula que acaba na proposta de intervenção. Porra, isso aí é manjado, cara. Você vai entrar na faculdade, vai escrever em primeiro plano, em segundo plano, aí você vai ver que não acaba no terceiro parágrafo, aí você vai em quarto plano, em quinto plano, meu, você vai ser um terraplanista, né, velho, fazer a redação da fórmula. Enfim, o que eu quero que você entenda é que você tem a necessidade de desenvolver a sua inteligência, o seu intelecto e a sua capacidade de escrita. Entendeu? Senão você está indo para o lugar errado. A faculdade é um lugar para você discutir ciência, meu. Independente do curso que você vai ler e escrever muito. E quando você aprende a escrever, automaticamente você tem que aprender a ler junto, porque é extremamente importante. Pelo menos é assim que eu dou aula. Eu mostro para os meninos um texto, falo, ó, vamos analisar esse texto. Aí o cara analisa uma frase, a gente vê qual que é a ligação de uma palavra com a outra, onde existe coesão, onde existe argumento. Aí vamos para outra frase, aí vamos para outra, aí a gente entende um parágrafo. Aí você fala, porra, ficou bom. Olha, aqui a pessoa usou um sobretudo entre vírgulas, um inclusive, um principalmente. Por que ele faz isso? Ah, ele faz isso para mostrar que ele está dando ênfase ao argumento que vem aqui agora. Ah, que legal, vou usar no meu texto também. Isso é aprender a escrever. Se você se limita a pegar a formulinha de quem fez Enem uma vez na vida e tipo, ah, e agora eu vou saber escrever, cara, me desculpa, você não sabe escrever, você sabe reproduzir uma fórmula. E aí vem a questão que sempre me intrigou. Se essa fórmula fosse boa, todo mundo tirava 1000. Ah, mas fulano tirou 1000, beleza. Uma pessoa em 50, uma pessoa em 100, uma pessoa em 200. Cara, isso não é a fórmula, sacou? Se você entrar na receita do pão de queijo, você vai ver que todo mundo vai fazer a receita, se seguir ao pé da letra, vai dar certo. Então, isso sim é dar certo. Agora, fórmula de redação limita a tua capacidade de aprendizagem. E sim, cara, me desculpa, mas estão te chamando de burro se falam que você não é capaz de aprender a escrever e precisa de uma fórmula. Essa é a minha opinião. Você tem uma opinião diferente da minha? Vamos discutir aqui no comentário. Tenta me convencer de que a fórmula é necessária. Ah, mas eu não sei escrever, eu não tive uma boa educação no ensino médio, no ensino fundamental. Cara, aprende. Sacou? Eu trabalho com os meninos aqui da favela de Belo Horizonte. Eles também não tiveram uma base boa.
Mas eu vou lá e faço o que eu faço com meus alunos, cara, de escola particular, de nível alto, cara, sacou? Eu falo, galera, vamos lá, ó, introdução, o que que você faz? Apresenta o tema. Você pode apresentar o tema fazendo um contexto histórico? Pode. Então vamos pensar numa história. Ah, aqui tem esse contexto, coloca aqui. Qual que é o problema que a gente vai discutir? Ah, o problema é esse. Então vamos trazer da história antiga para o hoje em dia. Então a gente vai fazer essa ligação. É isso que é aprender a escrever, entendeu? Você vai fazer uma ligação. Olha, eu falei aqui de 1904, a revolta da vacina, a gente traz, ó, atualmente, hoje em dia, no presente, né, no Brasil contemporâneo, você tem que saber fazer essas ligações, cara. É isso que vai te engrandecer, é isso que vai te fazer evoluir, sacou? Então, pensa comigo. Se a pessoa quer te dar uma fórmula de redação, cara, me desculpa, mas ela tá te chamando de incapaz. Incapaz de desenvolver inteligência, incapaz de ser uma pessoa pensante. Essa é a minha opinião, ok? Eu sou professor há muitos anos mesmo. Eu comecei a dar aula em 2003. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 6 meses de faculdade. Eu virei estagiário do estagiário. Sentei a bunda na cadeira, estudei igual um desgraçado, eu lia livro sentado no chão da biblioteca, eu fiz a revisão de TCC de colega de faculdade, eu fiz a revisão de um livro do meu professor, Carildo Carboneiro, em 2009. Não tinha nem diploma na mão ainda, né? Eu fiz a revisão do texto do cara, revisei muitos livros, já escrevi 3 livros, enfim. Eu sei do que eu estou falando, sacou? Se as pessoas querem te dar uma fórmula, ou as pessoas não sabem te ensinar a escrever, ou você está sendo chamado de incapaz. Essa é a minha vontade de falar e eu precisava falar isso, tá? Tem amigo meu que dá aula de física e matemática, o cara nem fórmula ensina os meninos a decorar, nem musiquinha ele faz, porque ele ensina a pensar na matéria e é isso que eu estou disposto a fazer. Então, vem comigo se você está a fim de aprender, se você quer continuar nas fórmulas, foi um prazer te conhecer, um abraço, porque aqui a gente não faz isso não, a gente aqui eleva a sua inteligência, beleza? Um abraço e até o próximo, tchau!